O Humberto Costa, Nicola, fala comigo, fala do Vasco, um clube em crise há 24 anos, mas a nossa torcida tem um engajamento gigantesco. Humberto, você quer uma prova do que você está falando é real? O primeiro nome pensado pelo Marinax e pelo Edu Gaspar não era do Vasco, tá? O Vasco meio que corria por fora, mas o barulho foi tão grande, o engajamento foi tão grande de vocês, torcedores, que o Marinax está considerando seriamente a possibilidade da compra do Vasco, tá? Por que o Vasco não era o mais interessante? Essa questão da 777, da forma como a 777 saiu do Santos ou foi tirada do Santos, acabou gerando uma insegurança no mercado, né? Poxa, será que eu vou fechar com o Vasco? Será que depois eu não corro o risco de passar pelo mesmo que passou a 777? Mas o que dá para dizer é que, por conta de todo o engajamento do torcedor, o Marinax cogita seriamente a compra do clube, tá? Que mais? Scarpa no Vasco do Grego. Só para lembrar, o Scarpa já trabalhou com o Marinax, tá? O Scarpa foi reforço do Olympiacos na administração do Marinax, assim como o Marcelo, assim como o Rames Rodrigues, entre outros jogadores. O Olympiacos do Marinax contratou jogadores famosos. E o Scarpa teve no Nottingham Forest e teve no Olympiacos, tá? Então, o Scarpa conhece bem o grego e a relação dele com o pessoal não é boa, não. Essa possibilidade dá para descartar. O Rugal quer saber se o Ryan vai ser mesmo vendido. A grande treta do Ryan, que é jogador do Vasco, é onde colocá-lo. O Textor quer comprar o Ryan. A ideia era colocá-lo no Lyon. Isso está descartado. O Lyon nem pode contratar jogadores na janela de janeiro. No Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, o Ryan não quer ir. E no Botafogo, o Pedrinho pediu que não rolasse. Só queria dividir com vocês uma curiosidade. Às vezes eu tenho a impressão de que o Textor vive num mundo paralelo. É o mundo do Textor. O trabalho que ele faz à frente do Botafogo é muito bom. Ele tira o Botafogo de um clube com todos os problemas e dificuldades para se transformar em um dos mais competitivos do país, e o ano de 2024 serve para mostrar isso. Mas a forma como o Textor administra as empresas dele, os clubes de futebol, essa forma é a mais arriscada possível. Ele faz investimentos contando com receitas futuras, com a ajuda de parceiros, que às vezes não se confirmam, e a maior prova disso é que a empresa dele, a Eagle, que administra clubes de futebol, hoje tem uma dívida de 500 milhões de dólares, ou mais ou menos 3 bilhões de reais, tá? E em meio a esse contexto, que já era ruim no ano passado, quando ele pega 133 milhões de reais emprestados para os clubes dele, pega no Brasil da XP, que ele cogita a possibilidade de construção de um estádio novo. Hoje o Durcésio Melo, presidente do Botafogo, estava falando que o Botafogo deve ter um estádio para 20 mil pessoas. Para quê? Para os dias em que o Newton Santos estiver reservado para shows, o Botafogo jogaria nesse estádio para 20 mil pessoas. Cara, confesso que certas coisas eu não consigo entender. Por exemplo, o Ryan. Você vai pagar 14 milhões de euros no Ryan. Se o Lyon não conseguir 100 milhões de euros até dezembro, até 31 de dezembro, não, até 31 de dezembro não, até o fim da... Peraí, deixa eu só lembrar se até o fim da atual temporada ou se até dezembro. É até o fim da temporada europeia, que equivale a junho. Se eles não conseguirem 100 milhões de euros até lá, o Lyon será rebaixado para a Série B. Não pelos resultados, mas por punição. Enfim, é incrível como a coisa está sendo mal conduzida, tá? Descobriu o adversário do Vasco em relação aos gregos e Aleph Manga teve seu nome ventilado no Vasco. Procede. Vinícius, eu continuo sem saber, tá? Só para vocês entenderem, o Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, negocia com o Vasco e com mais um clube da Série A. Em São Paulo, ele não tem clubes para negociar, porque o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras não vão virar SAF. O Santos, do presidente Marcelo Teixeira, também não tem essa intenção. O Red Bull Bragantino tem a relação com o Bragantino, a Portuguesa nem está na Série A, então não precisa nem falar da Lusa. No Rio de Janeiro, o Flamengo não vai virar SAF, o Botafogo já é SAF, o Vasco tem negociações e o Fluminense era uma das minhas pulgas atrás da orelha. O Mário Bittencourt me garantiu que não há negociação dele com o Marinax. No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio descartam qualquer possibilidade de virar SAF. É verdade que Matias Vargas tem chance de vir para o Vasco, joga na China. Eu fui pesquisar sobre o Matias Vargas, tá? A pergunta é do Matheus da Silva. O Vargas é um atacante de 27 anos de idade, passou sem sucesso
no Espanhol, também teve na Turquia e faz ótima temporada no time do Oscar, no Xangai Port. O contrato se encerra em dezembro, é a melhor temporada da carreira dele, e ele tem sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles para o Vasco, tá? Mas eu diria para você que há boa chance dele voltar para a Turquia. O Vasco vai ter que devolver o dinheiro investido pela 777, não. Herbert, só para lembrar que todo o dinheiro investido pela 777 se transformou em ações para a empresa. 31%, tá? Se ela tivesse investido tudo que estava combinado, ela teria direito a 70% das ações. Então agora, quando o Vasco vender a SAF do clube, o 31% desse valor vai ser destinado a quem controla a 777, no caso a CAP, porque a 777 está à beira da falência. O do Criciúma e o técnico Cari vão pintar no Vasco. Fabiano, e eu não gostaria de nenhum dos nomes. Primeiro sobre o Carille. Cara que trabalha bem o sistema defensivo, mas está bem longe de ser um técnico confiável. Um técnico de primeiro nível, tá? E o Felipe Viseu é centroavante de qualidade bem discutível. Viu a reportagem do GED que a ACAP e a 777 foram chamadas para responder a investigações sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos? Pronto, era só isso que faltava. Aí, puta, vou te falar uma coisa, hein, meu? Que difícil para... É difícil ser torcedor do Vasco, porque cada dia uma notícia pior. O Francisco Glaubênio quer saber se o Aleph Manga pode pintar no Vasco. Tô mandando mensagem aqui para uma pessoa do Vasco. A pessoa do Vasco tá 2 dias sem me responder. Mas a gente vai tentando, né? Aleph Manga em 2025. Mandei aqui, tá? Assim que tiver a resposta eu já conto para vocês. É isso aí, torcedor vascaíno. O Magnata ficou muito empolgado com o engajamento que a torcida vascaína propôs para o grego comprar o Vasco da Gama, né? Comprar a SAF do Vasco. As principais notícias aí do Vasco que o jornalista Jorge Nicola trouxe pra gente aí no vídeo, né? Sobre as negociações que o Vasco tem avançado, né? O Vasco vem já se preparando para a próxima temporada, né? O Vasco buscou aí jogadores para poder reforçar seu elenco e tem já nomes especulados no Vasco da Gama. Matias Vargas, né? Jogador aí que pode pintar no Vasco, né? O atacante pode pintar no Vasco na próxima temporada. Ele vem sendo oferecido para clubes brasileiros e o Vasco é uma principal fonte aí para o jogador ser negociado. E o Vasco também está buscando aí outras contratações e está sendo ventilado o nome do atacante Aleph Manga. Aleph Manga, que foi aí destaque do Curitiba e tinha sido afastado recentemente por conta de manipulações de resultado, né? Ele foi um ótimo jogador quando surgiu lá no Volta Redonda, né? E estava aí no Curitiba jogando até bem, né? Um bom atacante, e voltou agora recentemente de punição, e eu acho que seria até uma boa contratação, né? Um rapaz jovem, muito bom, e novo, e pode agregar muito ali no ataque do Vasco, né? Se ele tiver vontade mesmo de dar a volta por cima aí dessa besteira que ele fez na sua vida, eu acho que ele pode agregar muito ao Vasco, né? Porque o Vasco tem atacantes aí que nem são utilizados, né? Não mostra aí boa vontade para jogar. Então acho que seria até um bom nome aí para o ataque do Vasco para a próxima temporada. O zagueiro Léo, né? Que o Vasco está próximo de acabar vendendo o jogador, apesar de ainda não ter pago o São Paulo, né? Isso aí pode acabar dando uma confusão na justiça, o São Paulo querer receber e o Vasco se livrar do jogador, que a torcida pega no pé bastante, né? O Léo tem muitas falhas, né? O zagueiro que falha muito e a torcida pega sempre no pé dele. Então acredito que o Vasco deve fazer essa negociação ainda neste final de temporada, né? Nessa próxima janela o zagueiro deve deixar o Cruz Maltino. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vasco para vocês. Peço que se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí para mais vascaínos. Forte abraço.